O mês de abril é marcado pelo Dia Nacional do Combate ao Bullying, uma prática que atinge muitas crianças e jovens no país e consiste em um conjunto de violências contínuas e repetitivas. E normalmente ele se configura como humilhação, perseguição, algum processo de intimidação daquela criança. Tá? E normalmente dentro de uma relação de desequilíbrio de poder, ou seja, a criança que é vítima normalmente não consegue, não tem recursos suficientes para lidar sozinha com aquela violência, né, com aquela agressão. Por envolver principalmente crianças e adolescentes, essa prática acontece também dentro das escolas e pode trazer danos aos jovens. Ele interfere na qualidade das relações entre as crianças, né? Ele pode ter impactos no próprio desempenho escolar, especialmente das crianças que são vítimas, né? Mas ele também pode refletir um clima da instituição, que às vezes é um clima escolar que não é positivo, né? Então ele acaba também sendo resultado de um clima escolar que já não é tão bom, né? Mas ele tem impactos para a vítima, que podem ser impactos comportamentais, emocionais, impactos no processo de aprendizagem. A principal dica para lidar com as crianças e adolescentes que passam por isso é buscar entender o que tem acontecido e o acolher. Em geral, quando a gente está tratando da vítima do bullying, o ideal é a gente dar o espaço para que ela fale sobre a situação, que ela conte o que está acontecendo. Então é muito importante escutar, sem necessariamente culpar a criança, na verdade, sem culpabilizar a criança, né? Não minimizando a situação, né? E nem dando respostas muito prontas de como ela deve enfrentar. Por exemplo, ignora o bullying, né? Finge que não está acontecendo, ou reaja e agrida de volta, porque isso pode piorar a situação. Além de saber como lidar com quem sofre o bullying, é importante lidar também com o agressor. O trabalho com o agressor é muito importante também. Em primeiro lugar, às vezes, se for uma criança muito pequena, é importante ensinar aquela criança de que o comportamento dela tem impactos sobre as outras crianças e estão causando sofrimento em outras crianças, né? Nem sempre o agressor sabe disso, né? A criança tem clareza do que está acontecendo. Por outro lado, também é importante entender quais as razões para aquele agressor estar cometendo aquele tipo de agressão, né? Pode ser uma situação em que o agressor quer se enturmar, ele quer de alguma forma se integrar ao grupo de amigos, pode ser porque esse agressor está sofrendo violências em outro contexto, em outros contextos, e por isso ele acaba agredindo na escola. Então o suporte ao agressor, tentar entender as razões pelas quais ele está agredindo, também é importante quando a gente trata de prevenção e redução do bullying. O bullying pode acontecer em diversos locais, em casa, em parques, em grupos, mas o principal local em que ele acontece é na escola. E algumas delas contam que, principalmente após a pandemia, os casos têm aumentado. Nós temos percebido que o lado psicológico dos alunos ficou muito abalado com a pandemia. Já percebemos uma melhora do final do ano, começo desse ano. Mas muitos meninos ainda têm problemas psicológicos, autoestima baixa, problemas de ansiedade generalizada, crises de pânico. Tudo isso houve um aumento após a pandemia, que aos poucos parece que está diminuindo, mas essas coisas são devagar. A escola fala que realiza trabalho com os estudantes para minimizar os casos. Os professores trabalham nas salas com temas ligados a isso. Em várias disciplinas é feito um trabalho interdisciplinar. Alguns professores que têm mais afinidade com o tema trabalham dentro do seu conteúdo. E quando acontecem os casos de bullying, primeiramente os alunos são levados para a supervisora pedagógica. Então, ela tenta um trabalho de orientação, de fazer com que eles pensem o que eles estão fazendo, para que eles tenham mais empatia com os colegas e para que eles consigam resolver eles mesmos os problemas. Quando a supervisora não consegue a resolução sozinha com os alunos, as famílias são chamadas. Aí, junto às famílias, os alunos são orientados novamente. Caso repita, nós começamos a fazer sanções. Então, às vezes, eles ficam suspensos quando há algum caso de agressão física. Com as suspensões, eles podem vir a ser convidados, inclusive,
a trocar de escola se a situação fica insustentável. Lembrando que nenhum aluno menor de idade pode ficar sem estudar. Então, às vezes, é necessário que haja uma troca de escola. A vaga do aluno tem que ser garantida em outro local.